Todos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, fale conosco nesta hora, que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer, para o louvor da Tua glória. Fale aos nossos corações, queremos aprender de Ti para crescermos na graça e no conhecimento das Tuas verdades. Queremos ser abençoados, e para isso, Pai, precisamos que se cumpra na nossa vida aquilo que está escrito na Tua palavra, que somos templo e morada do Teu Espírito, para que possamos verdadeiramente ser abençoados. Há necessidade do Senhor fazer morada em nosso ser. Portanto, fale conosco nesta noite, de uma forma que possamos entender, de uma forma clara e objetiva, para que viemos realmente aprender da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 11. Hoje nós vamos fazer um culto diferente, irmão. Eu estava hoje, nessa madrugada, meditando, e Deus falou ao meu coração que nós precisamos mudar o conceito de algumas coisas que nós temos deixado de lado. Porque se eu perguntar aqui quem realmente hoje já buscou a Deus, eu tenho certeza que muito poucos levantariam a mão, muito pouco. Mas se eu perguntar quem já pediu alguma coisa para Deus materialmente hoje, a grande maioria vai levantar a mão. Então qual é o conceito? O conceito, irmão, Jesus disse: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir tereis. Esse é o segredo. O segredo para ser abençoado. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, para que realmente nós estejamos em Deus, é aqui que nós temos que entender o que é estar em Deus, verdadeiramente vivermos em Deus. E é aqui que nós temos que compreender esse lado, senão nós vamos perder o nosso tempo. Quando eu digo perder o tempo, irmão, primeiro é que tem pessoas que estão perdendo as suas duas vidas. Tem a vida do mundo e tem a vida da igreja. Aí deixa de ir para o mundo para viver a vida na igreja. Aí não vive a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, e não aproveita a vida do mundo e não tem a vida eterna. Ou seja, tem prejuízo em tudo. Nem na vida material não teve lucro. Não é assim que Deus quer que seja. Deus quer que nós sejamos abençoados, que nós temos vida plena. Vida plena, irmão, é material, espiritual, física. É a vida que Deus quer que nós venhamos realmente desfrutar. Lutas, adversidades, sempre haverá. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não é questão de eu aceitei Jesus agora, eu sou crente, acabou os problemas. Não, problema sempre vai ter, dificuldade sempre vai aparecer, batalhas sempre serão travadas. Mas o apóstolo Paulo disse o quê? Somos mais que vencedor naquele que nos amou, amém? Então, apesar de todas as coisas, somos mais que vencedor. E é para ser vencedor, tanto na vida física, quanto na vida espiritual. É isso que Deus quer. Então, qual o conceito que nós temos que mudar? Que nós vamos. Eu sou muito preocupado com a vida material dos irmãos. Eu quero que todos sejam abençoados. E eu sempre oro a Deus, principalmente com o de ensino, para que Deus esteja ensinando como ser abençoado. Por isso que na madrugada hoje eu estava orando e pedindo a Deus que eu queria, por um longo tempo, dar um ensino para os irmãos
principalmente para ser abençoado materialmente. E Deus colocou algo no meu coração diferente. Hoje praticamente eu não vou nem pregar. Deus não quer que eu pregue, Ele quer que eu faça outra coisa. Nós vamos fazer outra coisa. Amém? Por quê? Porque Ele quer nos abençoar. E para nos abençoar, é necessário que nós venhamos mudar o conceito. Por quê? Porque às vezes nós fazemos campanha, nós oramos, nós pedimos coisas material, e esquecemos do maior segredo para termos as coisas material. O que Jesus disse? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, não é isso? E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Buscai o reino de Deus e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Então, se nós queremos realmente ser abençoados de uma forma plena na nossa vida, é buscar o reino de Deus, as coisas de Deus. Por quê? Por que é mais importante? Então, às vezes nós achamos que o mais importante é ter um carro. Aí o carro quebra, nós não tem dinheiro para consertar. Aí nós achamos que o mais importante, esse dia eu estava vendo na internet uma historinha, eu não prestei muita atenção, por isso eu não decorei. Eu vou contar do meu jeito aqui, tá? Se você viu lá também na internet, eu não contar igual, é porque eu não prestei atenção. Mas eu vou contar igual eu entendi. Talvez os irmãos viram, eu vi várias vezes. Na hora que eu abri o Facebook lá, estava lá essa historinha, até que eu terminei ouvindo. Eu não vou contar, até porque ela é muito longa, eu vou só simplificar. Diz que um cara que estava numa montanha quebrando pedra. Quem viu essa historinha? Então vou contar errado, que ninguém, aquele ali viu, né? Então depois você me corrige. Diz que o cara estava lá quebrando pedra. Aí disse, oh meu Deus, eu não queria ser quebrador de pedra. Aí diz que ia passando um cara montado no elefante, né? Aí ele disse, eu queria ser esse cara aí que monta no elefante. Quem viu essa história? Eu quero ser esse cara aí que monta no elefante. Aí diz que Deus, aí fez ele o cara que andava montado no elefante, né? E aí ele teve várias etapas da vida dele. Por fim, ele disse assim, eu quero ser o fogo. Aí Deus transformou ele no fogo. Aí ele viu que a água apagava o fogo. Ele falou, eu não quero ser o fogo, eu quero ser a água. Depois que ele já tinha sido muitas coisas, tinha sido pedra, tinha sido estrela, tinha sido montanha, né? Aí o fogo, a água veio e apagou o fogo. Ele disse, eu quero ser a água que é bom mesmo é ser água. Aí Deus disse que transformou ele na água. Aí diz que o vento vinha e soprava a água, né, para um lado para o outro. Ele falou, não, isso é muito ruim ser água. Precisa do vento para ficar, né? Eu quero ser o vento. Aí diz que Deus transformou ele no vento. Aí diz que ele saiu quebrando tudo, né, derrubando tudo. Aí de repente diz que ele bateu numa montanha, numa pedra. Aí disse, Deus, bom mesmo ser a montanha. A montanha que é invencível. Aí Deus transformou ele na montanha. Aí ele está lá. Aí passou vários anos. Aí de repente diz que ele ouviu uma fisgada, né? Alguma coisa fisgando ele. Aí ele olhou e disse que era um cara quebrando a montanha. Aí ele disse, Deus, se a montanha não é muito boa não, alguém vem aqui e destrói a montanha. Eu quero ser aquele homem lá que destrói a montanha. Aí Deus disse, pois é, aquele lá era tu, né? Tu era aquele cara lá. Moral da história, irmão, nós não sabemos nem o que queremos, né? Sempre queremos ser alguma coisa que não é, né? Tantas mulheres bonitas que mandam fazer plástica para ajeitar o nariz, né? Então, esse dia eu tomei um susto, irmão. Eu tomei um susto. Eu cheguei na lanchonete lá, tinha um cara de costas assim, eu disse,
me dá um cafezinho aí. O cara olhou, quando o cara olhou, eu tomei um susto. A orelha do cara bem aqui, irmão. O cara empendurou uns pesos na orelha, não sei se você já viu essa moda. A orelha do cara aqui. E eu olhei e falei, meu Deus, Deus fez a orelha do cara tão perfeita, né? Ele empendurou um peso para a orelha ficar grandona. Tem uns jovens aí enfiando um negócio dentro da orelha, um alargador, né? Para alargar a orelha. Estão entendendo? O que isso quer dizer? Você ora e pede um carro. Aí depois descobre que o carro falta gasolina. Aí você ora e pede o dinheiro para gasolina. Aí o ladrão vem e te rouba. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, então essa vida é uma desgraça. É, você está certo, essa vida é uma miséria. Então você precisa de algo que não é dinheiro, que não é carro. É o reino de Deus na sua vida. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então nós vamos aprender a partir dessa quarta agora, buscar o reino de Deus. Amém? Quem quer o reino de Deus? Só que para ter o reino de Deus, nós temos que ter outra coisa. Uma coisa muito importante, que é o Espírito Santo. Irmão, você não tem ideia o que é você ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Amém? Quem quer tudo na vida aqui? É o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Por exemplo, no Velho Testamento, não era igual hoje. Hoje todo mundo aqui, se quiser ser batizado hoje, vai ser. Quem quer ser batizado hoje? Ih, rapaz, a metade da igreja não quer. Será por quê? Eles não entenderam aí do que é o Espírito Santo. Eu vou explicar, porque se você entendesse até a metade. Pastor, eu já sou batizado. É ser renovado, irmão. Amém? Amém? É o Espírito Santo. Por exemplo, no Velho Testamento, não era igual hoje. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não era dado para todo mundo, não. Era só para algumas pessoas que era privilegiado. Então Deus queria realizar uma grande coisa, ele escolheu um homem e colocava o Espírito Santo naquele homem. Naquele homem, só aquele. E aquele homem recebia poder, inteligência e sabedoria mais do que os outros e realizava grandes coisas para Deus. Amém? Então o Espírito Santo era assim. O primeiro homem que recebeu o Espírito Santo para realizar uma grande coisa é esse que nós vamos ler aqui, Moisés. Amém? Números capítulo 11 e verso 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são ancião do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do teu espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não sozinho o leves. Amém? Presta atenção, irmão. Deus escolheu Moisés. Aí Deus pega o Espírito Santo e coloca sobre Moisés. Aí Moisés recebe poder extraordinário. Moisés faz aquelas pragas acontecer no Egito, que vocês já viram aí, está até passando o filme 10 Mandamentos, né? Abre o mar vermelho. Moisés faz coisa extraordinária. Só que Moisés, só ele para governar aquela multidão de gente. Então ali ele reclama, porque a multidão de gente é grande, ele precisa de uma ajuda. Então Deus diz o que? Olha, Moisés, faz o seguinte: pega 70 homens e leva lá contigo, lá na tenda da congregação, e eu descerei e tirarei do Espírito que está sobre ti, e colocarei sobre os 70.
Moisés já tinha o Espírito, então Deus não ia derramar mais o Espírito sobre os 70, ia tirar um pouco do Espírito que estava em Moisés e colocava sobre os 70, para que os 70 começassem a ter a mesma visão, ter a mesma dinâmica, ter a mesma sabedoria que tinha Moisés. Então o Espírito Santo foi tirado de Moisés e foi colocado sobre os 70. E a Bíblia diz que no mesmo momento eles começaram a profetizar. Então o Espírito Santo era dado dessa forma. Por exemplo, Elias, o Espírito Santo estava sobre Elias. Então quando Elias, antes de subir para o céu, disse para o seu companheiro Eliseu: pede o que tu queres que eu te darei. Aí Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu quero uma porção dobrada do Espírito. E aí ele teve que receber, irmão. Ele pediu uma porção dobrada que estava sobre o Espírito de Elias. Então quando Elias foi levado para o céu, ele recebeu, Eliseu recebeu. Então Deus usava dessa forma. Ele doava do seu Espírito para algumas pessoas. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, olha, na casa de Davi tinha muitas pessoas, mas só ele recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor repousou sobre Davi. E a partir daquele momento, Davi se transformou em um grande guerreiro. Não só guerreiro, mas Davi, irmão, ele foi pastor, Davi foi cantor. Uma grande parte dos salmos, né, Davi escreveu. Davi, ele foi um grande governante. Por quê? Porque ele tinha um espírito de sabedoria. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então era assim que acontecia. Deus doava. Só que Deus quer que todos sejam abençoados e vitoriosos. Então Deus lançou uma profecia através de um profeta chamado Joel. Abra a Bíblia no livro de Joel, se você achar, né? Os irmãos são tão acostumados com Bíblia que às vezes, né, é difícil, mas tudo bem, quem achar vai ler comigo. Joel capítulo 2. É lá já no final, né, depois do livro de Daniel, né, para quem não, antes do livro de Zacarias, já quase no final do Velho Testamento. Joel capítulo 2 e verso 29. Quem não achou, repete comigo, amém? Quem achou, achou. E quem não achou, repete comigo. Diga assim, vai. Vamos repetir todo mundo. Diga. E há, capítulo 2, verso 28. Diga. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre o servo e sobre a serva, naquele dia derramarei do meu Espírito. Amém? Então até o Espírito Santo era dado a contra-gota. Deus colocava lá aquela pessoa, recebia o Espírito Santo, fazia coisas extraordinárias. Por que você acha que Sansão, irmão, de uma vez só matou 1000 homens? Por que Sansão fez coisa? Se você ler a história de Sansão, você vai ver. A Bíblia diz assim, ó: então o Espírito do Senhor repousou sobre Sansão, e ele pegou uma queixada de um jumento e matou 1000 homens. Amém? O que dava força para Sansão? O Espírito Santo. O que dá força para o homem e para a mulher de Deus? O Espírito Santo. E Deus não quer que seu povo seja fracote. Deus quer que seu povo seja guerreiro. Deus quer que seu povo seja vencedor. Deus quer, irmão, não é apenas privilegiar alguns. Por isso que ele usou o profeta para profetizar algo extraordinário para nós. Ele disse: naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito é para todos. Agora não é só para alguns. Agora
agora não é só para alguns sanção da vida, ou alguns Davis que apareceram, não. O Espírito do Senhor é para todos aqueles que invocar o nome do Senhor, é para todos aqueles que buscar. Deus quer que você faça coisas extraordinárias, Deus quer que você faça a diferença, Deus quer que a sua vida seja uma vida de referência para aqueles que não conhecem Deus. Deus quer ser glorificado através da tua vida, mas isso só vai acontecer se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele prometeu, irmão. Ele quer que seu povo seja abençoado. Não é só alguns privilegiados, não. Então por isso que ele lançou essa profecia sobre os servos e sobre as servas. Ah, eu sou patrão, então o Espírito Santo aqui é só para mim. Não, é para o patrão, é para o empregado, é para quem quer que seja, amém? Deus quer que o seu povo seja revestido do seu poder. Se não for, irmão, você nunca vai fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença aqui? Deus quer que você faça a diferença, amém? Para você fazer a diferença, você tem que estar revestido do poder de Deus. Você que tem que estar cheio do poder de Deus. Que dias era esse? Quando ele usou o profeta, ele disse: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Teria que acontecer alguma coisa. Teria que acontecer alguma coisa para que nós viéssemos receber o Espírito Santo, amém? Abre a tua Bíblia rapidinho no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, e verso 49. Lucas 24, capítulo 40, verso 49. Capítulo 24, verso 49. Todos repetem comigo, diga: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem estava falando isso, irmão? Quem? Jesus Cristo. Então, através do profeta Joel, Deus nos deu uma promessa. Que promessa foi essa? Depois derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, amém? Sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os ricos, sobre os pobres, sobre os servos, sobre os senhores. Era promessa de quem? Promessa de quando Deus promete, Ele cumpre ou não cumpre? Então Ele não disse que o Espírito Santo seria para todos. Ele não profetizou e disse. Agora Jesus disse o quê? Agora Jesus afirma, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa era? Que promessa era? O derramamento do Espírito Santo sobre quem? Sobre nós. Amém? Amém, irmãos? O derramamento do Espírito sobre nós. Quem quer receber isso, irmão? É isso que vai fazer a diferença na tua vida. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Amém? A promessa de meu Pai. Então Jesus Cristo veio cumprir a promessa do Pai. Amém, irmãos? Ele veio cumprir essa promessa. Diga comigo, diga assim, diga: e eis que sobre vós enviarei a promessa de meu Pai. Ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Amém? Revestido de poder. Amém, irmãos? Eu vejo aí na televisão esses pastores famosos, essas igrejas famosas, fazer excursão para Jerusalém. Esse dia eu vi até um pastor pregando uma heresia, que ele está fazendo uma excursão para Jerusalém, e ele disse assim: todo verdadeiro crente tem que ir a Jerusalém. Olha que desgraça, só para vender passagem para Jerusalém. Amém? Quer fazer a excursão, quer conhecer Jerusalém? Amém? Hoje, irmão, não é mais aquela Jerusalém. Hoje a Jerusalém é espiritual, a Jerusalém é a igreja, a Jerusalém é onde o povo de Deus se reúne. Amém, irmãos? Não é mais a Jerusalém lá no Oriente Médio, não é lá mais. Agora é espiritual. Naquele tempo, irmão, que os judeus, eles tinham um povo, que vivia em contenda, brigaram, dividiram, uns seguiam, eram seguidores do tempo de Isaac, e os outros seguidores de Ismael, e ali foi criado duas tribos diferenciadas, e ali foi criado dois lugares de adoração. Os judeus adoravam Deus em Jerusalém. Então todos os judeus tinham que ir para Jerusalém para adorar a Deus. Aonde tivesse judeu tinha que ir para Jerusalém, E ali os descendentes de Ismael adoravam a Deus no monte Gerizim. Era um monte que tinha fora de Jerusalém. Então quem era descendente de Ismael, adorava lá naquele monte. Quem era descendente de Isaac adorava em Jerusalém. Aí os irmãos conhecem a história, que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, porque ela era de Samaria. Quem era de Samaria era descendente de Ismael e adorava a Deus lá no monte Gerizim. Era dois deuses? Não, era um Deus só. Só que os judeus achavam que tinha que ser na cidade de Jerusalém para adorar a Deus. E os samaritanos achavam que tinha que ser no monte Gerizim. E quando aquela mulher encontra Jesus, que Jesus trava um diálogo com aquela mulher evangelizando, a mulher diz: mas aonde nós devemos adorar a Deus? No monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque ela tinha dúvida, ela sabia que era o mesmo Deus, mas um povo adorava em Gerizim, outro em Jerusalém. O que isso quer dizer, irmão? Hoje uns adoram na Limpo Brasileira, outros adoram na Deus é Amor, outros adoram na Assembleia de Deus da Missão, na Madureira, na Universal, na Mundial. E alguém ainda fica preocupado: mas qual é a igreja certa? Tem gente que ainda está preocupado com a placa da igreja. Aonde que eu vou adorar? Aonde que eu vou receber o Espírito Santo? Aonde? Aqui na Limpo, lá na Limpo Brasileira, lá na Universal? Qual é a igreja certa? É Gerizim? É Jerusalém? E a mulher tinha essa dúvida, como muitos crentes, pergunta para Jesus: mas aonde que nós vamos adorar Deus? É em Jerusalém ou em Gerizim? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Haverá um dia que não é em Jerusalém e nem em Gerizim, mas sim aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se você adora em espírito e em verdade, você é um verdadeiro adorador, e Ele vai te encontrar, e Ele vai te encher do Espírito Santo, e você será revestido pela glória, pela unção que vem lá de cima, e tu serás mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Deus! Oh, glória a Deus! Ainda tem gente, irmão, preocupado com a igreja certa. Ainda tem gente preocupada onde que deve adorar. Esquece placa de igreja. E adore o Pai em espírito e em verdade. Porque esses tais que Ele procura. Eu me lembro, eu conto isso direto. Eu acho que só aqui eu já contei umas 1000 vezes. Eu estava pregando na congregação, irmão, num bairro lá de São Paulo, uma congregação pequena. E aí Deus visitou naquele dia e tal. E uma jovenzinha, irmão, foi batizada com o Espírito Santo. A jovenzinha devia ter mais ou menos 19, 15, sei lá, por aí, né? Foi batizada com o Espírito Santo. Aí na hora que terminou, uma irmã foi lá, me procurou e disse: irmã Elias, aquela menina lá foi batizada com o Espírito Santo mesmo? Eu falei: foi, irmã. Duvido. Ai, pastor, o senhor não sabe quem é aquela tal. Aquilo namora com um homem casado. Aquilo fala mal, aquilo... Aí eu olhei para ela. E ela disse: como é que pode, pastor? Foi eu que trouxe ela para a igreja. Aquela menina não presta. Eu já estou mais de 10 anos aqui, nunca fui batizada. Como é que ela foi? Eu falei: pois é, irmã. É porque você vem para cá para olhar para a vida dos outros. Ela vem para cá para olhar para Jesus. Quem olha para a vida dos outros e toma de conta da vida dos outros, nunca vai ser um verdadeiro adorador. Mas para quem olha para Ele, autor e consumador da nossa fé, se transforma em um verdadeiro adorador. E Pai procura esses tais que assim o adoram em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. Quando você estiver, irmão, cheio do Espírito Santo, Deus vai te olhar, vai te mostrar o defeito do irmão, sim. Você vai ver irmão que não vale nada. Você vai ver mulheres prostitutas, jovens viciados, tudo isso você vai ver. Mas Deus vai te mostrar, sabe para quê? Para você usar esse poder de visão e interceder ao Pai para Deus fazer a obra na vida da pessoa. Amém? Por quê? Porque Deus trabalha mediante intercessão. É quando nós intercedemos, é quando você ora, que Deus começa a operar milagre na vida das pessoas. Amém? Então Deus vai te mostrar sim. Mas para quê? Para que você possa interceder. Amém? Amém? O Pai procura verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador aqui? Diga amém. Passa a página um pouquinho para frente. Abre aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Lê todos comigo, diga assim, vai. Mas ainda é Jesus que está falando. Amém? Jesus está falando antes dele subir para o céu. Antes dele subir para o céu, ele ali reunido com seus discípulos e seguidores, mais de 500 pessoas, ele diz assim, ó, diga comigo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Testemunho, irmão, de Jesus. Quem é testemunho de Jesus? Quem vive uma vida verdadeiramente mediante a palavra. E quem é esses? Os que são revestidos de poder. Ninguém consegue permanecer na presença de Deus se não for revestido de poder. Porque vem as tentações, porque vem as lutas, porque vem os problemas, porque vem a dificuldade. Se você não tiver revestido do Espírito Santo, você não consegue. Não consegue, irmão. O que vai fazer com que você faça a diferença é o Espírito Santo. O que vai fazer com que você resista ao mal é o Espírito Santo. Amém?
Essa igreja aqui é uma igreja diferente, irmão. Um dia um rapaz, amigo meu, disse assim: ah, rapaz, eu senti vontade de ir lá para a tua igreja, mas tem um problema ainda, eu ainda fumo. E eu falei: pois lá na Nipo tu pode fumar. O quê? Quer dizer que lá na tua igreja pode fumar? Eu falei: pode. Ah, então essa tua igreja aí é do diabo. Só pode ser do diabo. Como é que pode aceitar uma pessoa que fuma? Eu falei: pois é, lá na Nipo nós aceitamos você fumando. Você só não pode fumar dentro, por causa da fumaça que pode atrapalhar, né? Saiu lá, você pode fumar, não tem problema não, meu filho. Mas quer dizer que se eu fumando, eu morrer, eu vou para o céu? Eu falei: não, claro que não. Nem um viciado pode entrar no reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Ah, então o que eu vou fazer lá na tua igreja? Eu falei: se tu for lá para a minha igreja, tu vai ter um encontro com uma pessoa. Tu vai ficar tão apaixonado que tu vai largar até de fumar por causa dessa pessoa. Ah, eu já vi falar que tem umas meninas lá bacanas, né? E eu falei: mas eu não estou falando das meninas, eu estou falando de Jesus Cristo. Se tu encontrar Ele, Ele vai te dar um presente chamado Espírito Santo. E esse presente vai entrar na tua vida e você não vai ter mais vontade de fumar, você não vai ter mais vontade de fazer, mas você só recebe se você ouvir, porque a Bíblia diz que o crer vem do ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia diz o quê? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que transforma o homem. É o Espírito Santo, irmão, que vai fazer você ser diferente. É o Espírito Santo que vai fazer a mudança na sua vida. Não adianta repressão. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, sabe fulano, o senhor tem que proibir essa pessoa de cantar na igreja, porque está fazendo coisa errada. Aí eu olhei para a pessoa e falei: tu quer que fulano muda? Ah, eu quero. Então o lugar dele é lá na igreja, é cantando na igreja, é fazendo o que Deus colocar no coração dele. Pastor, mas essa pessoa não presta. Eu falei: pois é, igreja é igual UTI de hospital, enquanto pior, melhor para Deus fazer a obra. É aqui que vai mudar? É, mas não é o homem. Quem vai mudar é o Espírito Santo que vai mudar o homem, amém? Se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão. Um dia uma pessoa disse para mim: ah, pastor, eu tenho tanta vontade de não fazer coisa errada, mas eu não consigo. Ah, eu nem oro mais. Eu falei: está errado. Agora que você tem que orar. Sabe por quê, irmão? Eu nunca vi alguém sendo batizado com o Espírito Santo se não for orando. Agora que você tem que... pastor, mas eu vou dizer o que para Deus? Deus sabe que eu não presto. Então diga para Ele: Senhor, eu sei que eu não presto. Eu sei que eu sou um desgraçado, miserável, pecador. Mas eu quero o teu Espírito na minha vida para transformar o meu ser. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Se você pedir, Ele te dará o Espírito Santo e você será liberto para a honra e para a glória de Deus Pai. Será liberto não pelo homem, não pela placa da igreja, não por doutrina humana, mas será liberto pela unção, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo do Senhor, que virá sobre você em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer aplaude o Senhor? Eu já ia parar agora. Deus vai me perdoar. Ele falou que não era para me pregar. Eu não estou pregando não, Senhor, eu só estou falando. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Nós vamos entrar a partir de agora. Nós vamos entrar em uma atmosfera diferente. Deus vai começar a batizar. Se não for hoje, vai ser na outra quarta, vai ser amanhã. Deus vai começar a batizar, amém? Amém? Mas antes, eu sei que Deus vai me perdoar, porque Ele não queria que eu falasse muito, né?
mas eu preciso, ele sabe, e é por isso que ele está mandando. Eu quero falar 3 coisas que impedem de você ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você não foi batizado ainda, porque você faz essas 3 coisas. Ai, meu Deus do céu, o pastor já vai falar aí de quem... A carapuça só cai na cabeça de quem sabe do que eu estou falando. 3 coisas que impedem de você ser batizado. Talvez você está cometendo essas 3 coisas, irmão. Aí já orou, consagrou, jejuou, e o Espírito Santo nunca te visitou. Então, antes de nós entrarmos nessa atmosfera diferente, eu quero falar de 3 coisinhas rápidas. Eu vou ser rápido. Primeiro, Efésios, aqui depois do livro de Atos dos Apóstolos, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 30. Repete comigo, diga: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? Diga: e não entristeça o Espírito Santo. Irmão, tem gente que ainda não foi batizado com isso, que ele entristece. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você acha, eu pergunto para você, você moraria na casa de alguém, dentro da casa de alguém que vive entristecendo você? Você moraria, irmão? Assim também é o Espírito Santo. Ele não vai morar dentro de uma pessoa que vive entristecendo ele. Então a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tem pessoas que estão entristecendo, irmão. Olha o que o verso 31 diz, ó. Toda amargura, diga amargura. Você que vive amargurado, você que vive com amargura no coração, você não pode ser batizado. Essa amargura tem entristecido o Espírito Santo. Amém? Essa amargura tem entristecido o Espírito Santo. Hoje uma pessoa ligou, irmão, que é líder de uma igreja, e a igreja dessa pessoa acabou. Os obreiros dessa pessoa, tudo se revoltou contra eles. E ela queria saber o quê, o porquê. Simplesmente, irmão, ela está com amargura no coração. Casou, casada, o marido pisou na bola e ela não perdoou, e aquilo ficou amargando dentro dela. Amargura no coração entristece o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para quem ainda está se perguntando por que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, tá? Diga comigo: toda amargura, ira e cólera, tá? Ira, irmão, ira é se irar. Ficar cólera, que fala aqui, é um tipo de raiva incontrolável. Tem gente que vive assim, irmão. Qualquer coisa ele fica irado, qualquer coisa ele fica zangado. Em outras palavras, fica até endemoniado. Vocês estão entendendo? E o que Jesus disse? Seja manso e humilde de coração. É isso que ele quer. Amém? Tá. Repete comigo, diga. E gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Ira. Tem gente, irmão, que só vive falando, gritando. Pastor, mas gritar é pecado? Dependendo do que tu fala. Se for o nome de Jesus, até que dá para passar. Tem gente, irmão, que vive zangado.
entristecendo o Espírito Santo, murmurando, reclamando. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim: ai, pastor, ore por mim. Eu fui procurar um emprego, não encontrei um emprego. Meu aluguel está vencido, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. A energia já até cortaram. Ore por mim. Porque eu, por mim, eu já tinha abandonado esse negócio de crente, eu tinha abandonado Deus. Cadê Deus? Aí eu falei: você já pensou? Se você morasse numa congregação, se você congregasse numa congregação nossa, que tem num lugar chamado Guiné-Bissau, na África. Lá, irmão, morre cerca de 150 pessoas por dia de fome. Já pensou se estivesse morando lá? Já pensou se você estivesse nessa hora na cama de um hospital com uma doença incurável? Já pensou se você tivesse? Por que, irmão, que nós queremos culpar Deus pelas nossas mazelas? Porque as coisas às vezes não dão certo. Por que nós queremos culpar Deus? E nessa culpa, irmão, nós terminamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Está difícil? Reclamar vai adiantar? Está difícil? Negar o nome de Deus vai adiantar? Irmãos, o povo ímpio passa problema? Passa. O crente passa problema também? Passa. Pastor, se os ímpios passam problema, nós passamos problema, qual é a diferença? A diferença é que os ímpios, irmão, se suicidam dentro do problema. Os ímpios se jogam para fazer um assalto, se entregam na prostituição e na droga, e nós não. Nós clamamos o Deus no céu, que pode mover céus e terra para nos abençoar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Clame ao teu Deus, busque Ele, alega o Espírito Santo, e a vitória será tua, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por que muitas pessoas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, não precisa nem abrir, só repete comigo, diga assim: homens de dura servidez, incircunciso de coração e ouvidos, vos sempre resistis ao Espírito Santo. Resiste, irmão. Tem gente que resiste. Um dia desse uma pessoa chegou e disse: pastor, aconteceu uma coisa e eu não sei se é de Deus ou é do diabo. Mas o que foi, irmão? Não, é porque eu estava orando e de repente eu falei uma língua estranha. E eu falei: meu Deus, o que eu falei? Eu senti um negócio assim, eu falei uma língua assim que eu não conheço. Pastor, será se é de Deus ou é do diabo? Eu disse: meu irmão, se você buscar o diabo, você vai encontrar quem? O diabo. Mas se você está orando e buscando a Deus, você só pode encontrar Deus. Não resista. Quando você sentir aquela alegria, comece a glorificar. Quando você sentir aquela alegria no coração, abra teu corpo, tua alma, teu espírito, adore, glorifique. Não resista. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você e fazer a diferença na tua vida. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ai, pastor, eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar eu senti vontade de chorar. Aí eu parei, porque o meu marido não é crente. Se ele me ver chorando, já vai pensar mal. Deixa o diabo pensar o que quiser pensar, irmão.
Se o Espírito Santo te visitar, glorifique e adore. Não resista, porque Ele quer fazer morada em você. Aleluia. Só para encerrar, enquanto o Micael ajeita o microfone lá, vai lá. Malaquias não, Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Você entendeu, irmão? Tem pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, porque tem entristecido o Espírito Santo. Tem pessoas que ainda não foram batizadas, porque está resistindo. E tem pessoas que ainda não foi batizada, simplesmente porque não buscou. Pastor, mas eu busquei. Como você buscou? De que maneira você buscou? Jeremias diz assim, ó, 29, 12, diga: então me invocarei, ireis e orareis a mim, eu vos ouvireis. Se você buscar, se você orar, Ele vai ouvir, irmão. Amém? Ele vai ouvir. Diga comigo, verso 13, diga: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Tem gente que não está buscando direito. Quem quer ser cheio desse Espírito, fique de pé, em nome de Jesus. Amém?